entendeu que faria sentido fazer uma resolução específica para o biometano, porque partiu da premissa de que gás natural, por definição da ANP, é uma mistura de hidrocarbonetos que se encontra dentro de um reservatório, com letra maiúscula. Esse reservatório é definido como uma concentração, um lugar composto de rochas. E que o biogás, por sua vez, não era produzido num lugar de rochas. Nesse caso, especificamente, ele estava produzido num lugar de areia, que é o aterro sanitário. Então, por essa questão estrutural, a gente não poderia entender que biometano é a mesma coisa que gás natural. Por isso, a ANP tomou a liderança desse processo e, a partir de ontem, disponibilizou ao mercado uma proposta de uma normativa específica para regular a qualidade desse combustível. Claro que, do ponto de vista ambiental, esse projeto é um golaço. Esse projeto não só... Eu acho que maior golaço do que esse projeto, na verdade, é existir o aterro Dois Arcos. Esse sim um golaço, porque esse, de fato, cria uma alternativa ambientalmente correta para que os prefeitos e a sociedade possam ter um local legal e adequado para a destinação dos seus resíduos. Mas a implantação de um projeto de aproveitamento de gás do aterro também é um contribuinte significativo para a redução de emissões. Por fim, a gente concebeu nesse projeto comercializar o gás de duas formas distintas, aproveitando a abertura dada pelo governo do estado de colocar a SEG à disposição de receber esse lixo, esse gás. Nós montamos uma estrutura que está pronta para injetar gás no gasoduto, e também, claro, colocamos uma estrutura paralela que está capacitada para encher carretas de GNC, e carretas essas que possam eventualmente ser levadas a clientes industriais ou ou postos de GNV na região, se isso for interessante na vida longa que o projeto vai ter, conforme as flutuações que existem no mercado de gás. É um processo que acontece em baixa pressão. A maior pressão de todo o fluxograma do processo é 9 bar, exceto quando a gente envolve a compressão de gás e a gente carrega carretas até 250 bar. Então, do ponto de vista de segurança de operação, é importantíssimo que a gente tenha cuidado com todas as normas e que a gente siga efetivamente as normas, porque, embora grande parte do processo aconteça em baixa pressão, há alta pressão, portanto há o risco de acidentes, etc. Então a gente tem que ter esse cuidado. E para dar uma ideia de volume do empreendimento que a gente está falando, eu disse anteriormente que a gente lá produz em torno de 15 mil metros cúbicos de gás por dia. Um posto de GNV médio vai vender em torno de 3, 4, um grande posto vai vender uns 5 mil metros cúbicos por dia. Então, ali no Dois Arcos, a gente produz, a região dos lagos produz lixo suficiente para abastecer em torno de 3 a 4 a 5 postos de GNV. Então, aí a gente começa a poder costurar essa integração regional a partir desse combustível. Essa é uma foto do aterro Dois Arcos, essa é a origem de tudo. É um empreendimento extremamente bem situado. Do ponto de vista logístico, para atendimento desses municípios, ele está bastante central e oferece a esses prefeitos uma alternativa interessante. E mais importante do que isso, ele é um projeto que tem área vem recebendo resíduos desde 2007 e tem área... Muito obrigado. Tomás, pois não. Eu sei que a partir desse momento aí, você vai gerar uma série de questionamentos e dúvidas, né, do nosso grupo aqui. E eu queria pedir que vocês anotassem as perguntas, para que depois, ao término da explanação deles, fossem feitas as perguntas. Porque nós vamos passar o microfone para que elas sejam feitas e gravadas. Ok? Perfeito. Obrigado. Ok. O mais importante desse aterro é que ele começou em 2007, até hoje ele vem operando, a licença de operação hoje emitida dele permite mais uns 2 anos de operação, mas do lado de cá da foto há um terreno maior do que esse que já está feito. Esse processo está em licenciamento, na verdade a licença de instalação está pronta para sair, mas o fato é que o aterro Dois Arcos ele é um lugar onde os resíduos dessa região vão poder ser encaminhados por mais 15 a 20 anos. Então,
quando a gente chegou e com a nossa proposta do negócio, ali muita gente vê um monte de lixo. Eu queria que vocês entendessem a nossa concepção de enxergar que isso daqui é um poço de gás natural. Isso muda o conceito das coisas. A gente olha isso daí e vê uma montanha de lixo, mas na verdade é muito mais do que isso. Isso aqui é um poço do tamanho comparável a alguns poços maduros em terra que foram ofertados na última rodada da ANP. Essa é a visão que a gente entende desse assunto. Nós implantamos, a primeira coisa que a gente fez, o empreendimento desse projeto, ele demanda que a gente tenha qualidade para captar o gás que é gerado no aterro. Então nós implantamos um sistema de captação de gás que é vertical, ou seja, conforme o lixo vai chegando no aterro, ele vai indo para uma área específica. Nessa área específica são construídos poços verticais que vão subindo conforme o aterro vai subindo. E nesses poços verticais, nós não temos a faculdade de captar gás deles até que essa montanha esteja completa. Então, quando ela chega no limite de cota dela, a gente fecha esse poço vertical e liga esse poço à rede de captação que a gente montou. Em paralelo a isso, conforme os taludes de lixo vão subindo, em cada talude que sobe, nós vamos construindo coletores horizontais de lixo. Então, sobe um talude, a gente vem com uma escavadeira, faz um furo, enche esse furo de pedras, coloca tubos de PAD que saem até para fora do talude, um pedaço, depois joga lixo em cima disso, e aí os taludes vão subindo, e cada talude vão tendo coletores horizontais. E a parte interessante desses coletores horizontais é que a gente não precisa esperar a conclusão da cota daquele pedaço para poder começar a captar gás. Instalou o coletor horizontal, o lixo continua subindo o talude, mas você a partir daquele momento já pode fechar essa cabeça de poço e já ligar ela ao sistema de captação. Então a gente ganha velocidade no aumento da curva de produção de gás. Um atributo importante, uma premissa importante desse negócio, que está bastante relacionada a esse aspecto, é o fato de que não faria muito sentido, a não ser que a gente morasse na Alemanha, que tem um governo que oferece subsídios tremendos para energias alternativas, etc., não faria muito sentido aqui nós produzirmos um gás mais caro do que o gás que está no mercado. A gente vai ter uma dificuldade tremenda de vender esse gás. Então, a ideia é que a gente consiga coletar um biogás já com um nível de pureza tal que o processo de transformação dele em biometano seja o menos custoso possível. É muito mais objetivo e mais prático você gastar algum recurso adicional na captação de gás para que o gás coletado tenha uma qualidade que custe menos limpá-lo, do que você captar gás de qualquer jeito e gastar bastante dinheiro para poder limpá-lo. E eu só coloco essa equação porque praticamente todos os projetos de biogás que foram colocados em prática no Brasil até hoje partiam de uma premissa diferente. Esse assunto biogás no Brasil ganhou alguma relevância maior quando houve a questão do MDL, do Protocolo de Kyoto, estabeleceu os projetos, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que aconteceram N aterros e foram implantados. Mas veja que a lógica do faturamento, né, do dinheiro nessa coisa do MDL, era você, partindo da premissa que aquele aterro existia, ele estava emitindo metano para a atmosfera, você instalaria um sistema de captação que traria esse gás todo para um flare, para um queimador, e o que dava dinheiro, o que gera créditos, é você queimar o máximo de volume de metano, volume absoluto de metano. Então, o empreendedor que fez um projeto de aterro para ganhar crédito de carbono, ele não tinha outra escolha a não ser colocar um blower que puxava, né, uma bomba de vácuo negativo que puxa o gás do aterro, ligada ao máximo, de forma que ele consiga extrair daquela montanha de lixo o máximo de metano. O que acontece quando você faz isso é que, além de você extrair o metano que está dentro do aterro,
Como o aterro não é um biodigestor, ou seja, ele sofre interferência do tempo, ele tem erosão, a compactação não é perfeita, quando você puxa com muita força o gás, acontece que você tira todo aquele gás que está dentro do maciço e você começa a admitir ar do exterior. Você está fazendo tanta força puxando dentro do aterro que você puxa tudo que está lá dentro e começa a entrar ar. Então, acontece que nos projetos que são exclusivamente focados para geração de créditos de carbono, se você for avaliar a qualidade do biogás que é captado, você vai observar uma qualidade de metano de 45%, 50%, mas você vai observar uma quantidade de nitrogênio e de oxigênio muito grande. Resultado do fato de que você está puxando com muita força. Claro que você puxa mais metano, óbvio, mas também você puxa muito oxigênio e muito nitrogênio, que no caso são impeditivos para você atingir a qualidade do gás natural e do ponto de vista tecnológico são caros de ser removidos do CH4. Quando você tem a tecnologia que remove CH4 de CO2, são os principais elementos do biogás, existem tecnologias a preço que funcionam aqui. Mas se você tiver que separar desse CH4 N2 ou O2, o processo tecnológico se transforma num processo completamente funcional, não há nenhum tipo de dúvida tecnológica sobre a separação disso, mas é caro. Então, pode-se aplicar a metodologia de puxar o máximo de gás do aterro, você vai gastar pouco dinheiro e esse gás vai chegar bem barato na máquina, só que ele vai sair especificado a um preço além dos preços que o mercado está disposto a pagar. Então, o nosso racional ao desenvolver esse projeto é implantar um sistema de captação de gases que tenha como objetivo captar o máximo de biogás possível com uma qualidade superior. Então, na nossa visão, mais do que a vazão absoluta de gás que a gente trata, que a gente é capaz de puxar, interessa a qualidade do gás que a gente puxa. Então eu vou... depois eu vou mostrar mais um slide que mostra efetivamente isso que eu estou comentando agora. Na verdade, deixa eu ir até ele para a gente entender. Eu puxei aqui 2 exemplos da semana passada. Isso aqui é do dia... isso é agora, nessa semana. Hoje é dia 29, isso foi ontem, dia 28. Do dia 21 até o dia 28, os 2 gráficos. No gráfico de cima, a linha verde é uma linha de vazão. Então a gente vê que de segunda a sexta, a gente tem uma vazão bastante irregular. Ela sobe durante o dia quando fica mais quente, ela baixa um pouco de noite quando a temperatura diminui. Mas com a pressão de sucção estável, esse é o resultado que a gente tem. Então, do ponto de vista de planejamento de uma produção de oferta de energia, a gente não observa que existe uma oscilação tremenda da vazão disponível que criaria algum tipo de problema para vender esse combustível, nada disso. A gente observa que a gente consegue controlar com alguma precisão a oferta de gás que a gente tem. O que a gente mostra, o que eu quero mostrar também aqui é o seguinte: essa linha aqui, ela fala da concentração de CO2. Então a gente aqui observa que durante a semana toda nós produzimos um gás com uma concentração um pouco superior a 40% de CO2. Veja que aqui a gente fala de concentração de metano. Onde é que está o metano? Aqui, o verde é metano, que está aqui junto com o amarelo, só que na escala ele está aqui entre os 50% e os 60%. E esse vermelhinho seria a concentração de oxigênio. Então veja que durante a semana toda, o pico de oxigênio que a gente tem está em torno de 0,3% do volume total. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós estamos conseguindo, com uma vazão absolutamente estável, coletar um biogás de um aterro sanitário com uma composição onde o metano se encontra em volumes superiores a 56%, o CO2 se encontra em volumes próximos a 40% e o nível de oxigênio se encontra praticamente zero, em torno de 0,2%, 0,3%. Para os senhores que tiverem alguma familiaridade com biogás, essa é uma composição de gás muito parecida com a composição que se tiraria de um biodigestor. Quando a gente fala do gás de aterro, normalmente a composição usada ela fala em torno de 50% de metano, com uma quantidade maior de oxigênio e nitrogênio. O que a gente prova aqui nesse projeto é que
é possível mudar esse paradigma. De um aterro sanitário, é possível captar gás com uma qualidade absolutamente ótima. Então, indo um pouco no nosso fluxograma de processo, a gente tem o aterro, ele é o gerador de gás, esse gás vai para uma usina, ali representada pelo equipamento principal dessa usina. Essa usina, ela faz com que aquela mistura de hidrocarbonetos que entrou nela saia com uma especificação compatível com a especificação do gás natural. O gás residual, ele é queimado. Nesse processo que a gente escolheu uma tecnologia de adsorção por água. Não há nenhum tipo de efluente líquido em excesso gerado. Toda a água que a gente usa no processo, ela é recirculada, tratada. A gente tem uma ETA instalada na usina, que toda a água que é usada para a limpeza do gás, ela é recirculada na ETA, tratada, ela volta à especificação e ela retorna para dentro do equipamento, de forma que a gente gera uma contribuição. O líquido que a gente gera, efluente, ele é destinado à lagoa de chorume do aterro, né, que está aqui representada naquela lagoa aqui. Todo o chorume do aterro vem para cá. A nossa usina está localizada exatamente aqui. Para vocês terem uma ideia, o volume de água que a gente contribui, a gente joga a nossa água na lagoa de chorume, é um volume menor do que 2% do que o aterro gera. Então, do ponto de vista de geração de efluentes, o aterro está lá gerando uma lagoa desse tamanho. Esse processo, que é intensivo em água, gera 2% desse volume de efluente. A gente fez a análise de tratabilidade disso. Esse chorume hoje é todo levado para Prolagos. Ele não é tratado aqui, ele é jogado em caminhão-pipa e levado para uma estação de tratamento de esgoto da Prolagos. Fizemos a análise de tratabilidade disso. E o que a Prolagos tratava antes, que era o chorume do aterro Dois Arcos, agora ela trata o chorume mais a nossa água. Não há diferença nenhuma, praticamente, tanto que a Prolagos continua levando esse efluente e não houve um acréscimo do custo de tratamento. A ideia aqui era que o gás produto que a gente fizesse fosse comprimido, disponibilizado em carretas de GNC, e a partir dessas carretas ele fosse disponibilizado para o mercado veicular. Então essa carreta sairia da usina e iria para um posto. Na região dos lagos a gente tem mais de 15 postos hoje que vendem gás a partir de GNC, que não estão conectados na rede. Ou essa carreta iria para um mercado industrial, ou efetivamente, antes até da compressão, a gente teria um gasoduto da SEG conectado à planta. Esse aí é o layout da planta. A gente tem o gás todo chega aqui. Aqui é a estação aqui é o blower que puxa o gás todo do aterro. O aterro está para cá. Chega uma estação, uma linha que vem até aqui é o blower. Aqui a gente mede o gás. Se o gás estiver específico